Voltamos com o programa Contraponto. Você também pode assistir às entrevistas do programa pelo blog arimacedo.zip.net. Inês, então ficou a questão no bloco passado. Como é que você analisa a legislação eleitoral? Uma análise sobre, lógico, não dá para a gente esmiuçar ponto por ponto, mas qual é a sua análise sobre a legislação eleitoral? Eu acho que ela endureceu bastante a atividade do candidato, né? Diminuiu muito a possibilidade da divulgação, você vê que não pode ter mais showmício, né? Na questão de prestação de contas também, a fiscalização é muito grande. Eu acho isso ruim, porque o eleitor acaba não conhecendo tanto quanto podia conhecer. Mas, por outro lado, eu acho que isso aconteceu por conta de abuso dos próprios candidatos, né? Houve muito abuso e também quem fez a lei foram eles, né? Eles fizeram aquela lei para se submeter àquilo. Eu fico imaginando que eu me lembro muito era, por exemplo, de poste, né? Então o candidato ia, colava o santinho dele, né, o panfleto dele, daí vinha outro e colava por cima, e vinha outro e colava, quer dizer, ficava aquela bandalheira na cidade. Colocavam também nos postes os panfletos, né, com arame e tudo. E daí vinha a claque de um candidato e cortava tudo, depois vinha a outra e cortava do outro candidato, ficava uma sujeira na cidade. Eu acho que essa questão também, visualmente, hoje melhorou. E aí virava uma luta, né? Uma briga, uma verdadeira briga entre os cabos eleitorais durante a madrugada toda. Sim. Tinha muito isso, né? Então isso acabou e eu acho que não está fazendo falta. Não faz falta. Mas né? Eu concordo com você, eu acho que pelo fato de hoje a gente tem pouca informação sobre os candidatos. Né? Eu, por exemplo, ainda não me informei sobre todos os candidatos a senador, o que anteriormente era mais fácil, que a gente tinha um conhecimento maior. Né? Acho que pela panfletagem até em semáforos, apesar que a panfletagem é permitida. Ainda é permitido a panfletagem. Mas você vai conhecer assistindo o horário eleitoral. O horário eleitoral, né? O horário eleitoral acaba... E no horário eleitoral, quer dizer, a justiça também deixa muito certo o que vai acontecer e o que não vai acontecer. Né, o que pode fazer, o que não pode fazer, né? Ela também é determinado, o horário eleitoral ele é determinado. O prazo, o tempo, tudo controlado de acordo com o número de deputados, né? Composição de partidos. Exatamente. A Justiça Eleitoral, na verdade, ela organiza a ordem de apresentação dos candidatos, né? Então, vamos lá, o horário eleitoral para presidente da República, quem vai ser o primeiro, quem vai ser o segundo, quem vai ser o terceiro, e faz um sorteio aí para o primeiro dia. Acabou, porque no segundo dia o primeiro passa para o último colocado e assim vai, né? E daí também tem aquela dinâmica de segundas, quartas e sextas, terças, quintas e sábados. Tem aquela eleições proporcionais, né? E majoritárias, né? Mas a Justiça Eleitoral, ela organiza essa ordem de apresentação no primeiro dia, depois segue. Né? E depois fica tratando do direito de resposta, porque um assiste, aí acha que foi ofendido, então pede direito de resposta, e o juiz tem que julgar imediatamente, porque no programa seguinte já tem que dar aquele direito de resposta, se foi procedente o pedido. Aqui em Osasco a gente tem transmissão na TV também, mas não é na TV aberta, me parece. Vocês não regularam isso? Vocês tiveram também? Teve sim. Teve horário eleitoral. E ficou a cargo do seu cartório na última eleição. Isso. Então a gente fez o tempo dos partidos a gente recebe do tribunal. Né? A gente fez essa ordem de apresentação e depois os processos de direito de resposta, que foram pouquíssimos. Eu acho que alguns processos de direito de resposta, mas eu não me lembro de nenhum procedente que o juiz tenha determinado o direito de resposta. Agora, Inês, eu estava circulando pela cidade por conta do interesse na eleição, etc. E eu vi que um candidato a deputado federal, ele está colando o cartaz dele nos muros. Quer dizer, então não pode pintar
Mas e o cartaz? Pode ser colado? Então, pode, porque a prefeitura, a legislação municipal não proibiu isso. E a legislação eleitoral autoriza, desde que dentro da medida dos 4 metros quadrados. Então ele utilizou de um recurso conveniente para ele. Ele pode pôr um cartaz, um banner, uma faixa, né? Isso é possível, sim. E agora, outra coisa que eu observei também foram os cavaletes. Então a gente sai pela cidade, os candidatos estão pondo os cavaletes com um candidato majoritário, às vezes sem o candidato majoritário. E o cavalete? Na eleição passada, a gente municipal não podia ter o cavalete. E agora, pode? Na verdade, assim, não é que não podia. Podia. Mas o texto da lei dava uma interpretação que dizia o seguinte, que poderia desde que fosse móvel. Tá. Aí a questão era assim, o que é móvel? Né? Eu ponho e no final do dia eu tiro, isso é móvel? Outros falavam, não, móvel é aquilo que fica se movendo o tempo todo, então tem que ter rodinha. Então ficou nessa discussão. Hoje a lei é clara, pode fixar desde que seja das 6 da manhã às 22. Em qualquer lugar, em qualquer via pública? Isso, desde que não atrapalhe o trânsito de veículos e o trânsito de pessoas. É esse o texto da lei. Tá. É porque eu me lembro na eleição passada que o cavalete era colocado, daí a justiça vinha, multava o candidato, ele tirava de uma certa localidade e levava para outra. Daí, multado de novo, levava para outra. E assim ele ficava circulando com os cavaletes. Era essa a questão da interpretação do texto. Né? Na eleição de 2006, também isso estava mais confuso ainda. A gente recebia determinações para sair pela cidade recolhendo os cavaletes. Né? O meu cartório fez muito isso e os outros cartórios também. Depois a gente não tinha o que fazer com aquele monte de cavalete. Aí outra determinação, para de recolher os cavaletes. Porque a própria justiça ainda não conseguiu entender direito. Tinha uma interpretação muito clara. Agora está claro. Você falou, logo no primeiro bloco, você falou sobre o showmício. Qual é a diferença do showmício para o comício? Não é a mesma coisa? Não. No comício o candidato vai falar, ele vai expor suas ideias, sua plataforma, seu programa, a ideologia do seu partido. É isso que ele vai fazer no comício, né? E é esse o objetivo. O candidato vai falar e o eleitor vai lá ouvi-lo. E o showmício, o que é? Vai lá um cantor cantar e de repente aparece o candidato e faz um discurso, né? E isso foi proibido. Não pode ter essas apresentações artísticas, nem no comício, porque aí fica showmício, e a lei fala nem em reuniões. Então não adianta também levar o artista numa reunião, porque é proibido. Uma festa de aniversário que tenha som, o candidato não pode falar. Ele pode passar, cumprimentar o aniversariante e ir embora. Tá vendo? É porque antes o showmício era muito... Quer dizer, a população ia pelos artistas. Pelos artistas, não óbvio. Exatamente. Eu me lembro na campanha do Lula que rodou o Brasil, Zé de Camargo e Luciano, fazendo a campanha. E aqui em Osasco mesmo, a gente viu muitos artistas, né? Isso. Inês, no próximo bloco eu quero falar com você, porque nessa eleição a gente vai ter muitos candidatos. Então a gente vota para presidente, governador, senador, deputado federal e estadual. Eu queria saber mais ou menos como vai ser a ordem e qual a dica que você dá para o eleitor no dia da eleição, tá bom? Então nós vamos a um pequeno intervalo e voltamos na sequência.